Togo e Balto foram dois huskies siberianos que viveram no Alasca nas primeiras décadas do século XX. Eles participaram de uma arriscada missão de entrega e exploração que tinha como objetivo transportar por mais de 643 quilômetros uma vacina que ajudaria a salvar uma pequena cidade de uma terrível epidemia. Fique até o final e conheça a incrível história de Togo e Balto, os cães que salvaram centenas de crianças. Deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer o meu trabalho. Em 1925, Togo tinha 12 anos. Ele já estava com uma idade avançada para um cão. Apesar de ser considerado um idoso, Togo possuía uma impressionante velocidade, resistência, coragem e determinação. Já Balto tinha 6 anos de idade. Mesmo não sendo um cão tão experiente e destemido quanto Togo, ele era resistente e muito veloz. Essas qualidades somadas poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. No ano de 1925, a população da cidade de Nome sofreu perdas de habitantes, pois nessa época as minas de ouro haviam se esgotado e muitas famílias foram embora. Nessa cidade existia mais ou menos 1000 pessoas, além de outros habitantes que viviam em cabanas ou fazendas nas proximidades da cidade. Devido à sua localização bem ao norte, o inverno em Nome era rigoroso e longo, podendo se estender por 7 meses. Com esse rigoroso inverno, as linhas férreas e estradas ficavam soterradas com várias camadas de gelo, e até os lagos, rios e mares congelavam. E para piorar, os aviões só conseguiam trafegar em algumas épocas do ano, caso os ventos fossem favoráveis. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Em 11 de janeiro de 1925, um médico local chamado Dr. Curtis Welsh e sua esposa, a enfermeira Lula Welsh, diagnosticaram em uma criança esquimó de 6 anos uma doença chamada de difteria, a qual atinge especialmente a região da garganta, afetando a laringe, amígdalas, faringe e até o nariz. Essa doença pode ser transmitida através de tosses e espirros. Se não houver tratamento, a vítima pode ir a óbito devido a problemas cardíacos, respiratórios e renais. Um ano atrás, o Dr. Welsh já havia solicitado ao governo o envio de soros antidifitéricos para se precaver, já que as crianças esquimós possuíam baixa resistência imunológica. Contudo, com a chegada do inverno, o envio do soro foi suspenso. 2 crianças perderam suas vidas antes do dia 20 de janeiro de 1925. Com a ausência do soro e com a morte das 2 crianças, o Dr. Welsh requisitou ao governo do Alasca as vacinas urgentemente. Mesmo o governo atendendo à solicitação, vários problemas apareceram. O soro não poderia ser mandado por navio, pois o mar estava congelado, e muito menos por terra, porque as estradas estavam soterradas por neve. Nem de avião era possível mandar os soros, pois o tempo no Alasca não era favorável para viagens aéreas. Então a saída era ir de trenó. Porém as coisas eram muito mais complicadas. Além da forte nevasca, os cães teriam que percorrer uma distância de 1085 km em menos de 6 dias. Esse seria o tempo que o soro resistiria às condições extremas do inverno. Em condições normais, essa rota duraria cerca de 25 dias de viagem. Caso o soro não chegasse a tempo, poderia causar a morte de 100% da população, segundo os médicos. No dia 24 de janeiro, 20 condutores e aproximadamente 150 cães se prepararam para enfrentarem a chamada Corrida do Soro. No dia 31, as equipes já tinham percorrido cerca de 274 km, restando apenas 2 dias, até que o soro se expirasse. Com isso, Leonhard Seppala, que em 1910 já havia sido vencedor da Grande Corrida do Alasca, teve uma ideia muito arriscada, porém crucial para a população de Nome, e era cruzar a camada de gelo de North-Sound. Durante esse percurso, uma forte nevasca atingiu a equipe, acabando com a visibilidade. Seppala teve que confiar no seu cão líder Togo, principalmente evitando buracos no gelo, que naquelas circunstâncias seria o fim de todos. Mesmo com as condições extremas, a matilha de Seppala
conseguiu deixar o soro a 146 km de Nome. A liderança de Togo foi de extrema importância, porque eles percorreram a trilha mais perigosa e longa. O trajeto final teve como piloto de trenó Gunnar Kazen, com uma equipe de cães liderada pelo Husky Balto, que foram responsáveis por entregar o soro às crianças de Nome. Togo morreu em 1929 aos 16 anos. Por estar muito debilitado, o seu dono autorizou a realização de uma eutanásia, dando fim à vida do corajoso Togo, e foi homenageado tempos depois com um filme da Disney de 2019 chamado Togo. Já Balto morreu em 1933 com 14 anos, e atualmente ele está empalhado no Museu de História Natural de Cleveland. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e fui!